Boa tarde, irmãos. Deus abençoe a todos, os irmãos também que estão nos acompanhando pela internet. Muitos irmãos de toda parte, que Deus assim continue abençoando a cada um. Para nós é um grande privilégio podermos reunir e adorar aquele que é o único, digno de toda adoração, nosso Senhor Jesus Cristo. E nós somos gratos, felizes, agradecidos, porque Ele nos chamou. Nós não somos e não éramos, dignos, e também não somos dignos, mas Ele nos chamou. Nós não tivemos o convite para a festa, mas Ele nos forçou a entrar, do jeito que nós estávamos. E Ele nos deu as roupas, nos deu banho, nos justificou, nos santificou, nos batizou com o Espírito Santo. Ele nos forçou a entrar. Nós conhecemos ídolos, paganismo, denominações. Nós não conhecíamos a Ele. Nós nem sabíamos que Ele existia. Nós conhecíamos um Deus como nossos pais nos ensinavam, como eles aprenderam na Igreja Católica Romana, como eles aprenderam nas denominações: um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito Santo, um Jesus menor, um filho, o Espírito Santo, uma pomba. Nós somos criados assim, nós, povo latino, africanos, o mundo gentil em geral não conhecia Deus. Hoje, pela graça, por Ele ter nos enviado um profeta, porque se Ele não nos enviasse um profeta, nós também continuaríamos em nossos credos, dogmas e denominações, em confusão. Você pode ver que todo povo que não tem um profeta estão em confusão. O povo desta mensagem também estão em confusão, porque não tem um profeta. Você tem que ter um profeta que esteja vivo. A esposa hoje, ela é profeta. Deus trabalha com o homem. Ele trabalhou com o homem Brana, que nos deixou a revelação da palavra. E como o irmão Brana ansiava, para falar sobre 7 trovões, para falar sobre esse novo nome, sobre essa terceira puxada, o 7º selo, quando ele enxergou uma ceia, ele estava ansioso. Mas Deus tem um programa. Deus tem um homem em cada tempo. Ele foi o mensageiro à última era, a era de Laodiceia. Mas quando foi expulso para fora, foi naquele momento que Deus estava em carne, manifestando o ministério do Filho do Homem. Ele foi jogado para fora. E aqui fora, Ele continuou chamando, mas através do ministério quíntuplo, através da mensagem de uma só pessoa, que isso aí é uma esquina onde as pessoas se confundem, porque Ele ia confundir a igreja através do profeta e da noiva. Veja, a igreja é confundida hoje. Ela é confundida. A igreja não explica nada hoje, ela só crê. Ela come o livro e profetiza. Ela tem 2 missões: comer e profetizar outra vez. Ela não somente come, mas ela profetiza outra vez. Vamos ler nossas Bíblias. Vamos ler aquela escritura de Apocalipse 10. Eu tenho várias escrituras, mas vamos ler Apocalipse 10, 8 a 11. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai
Toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui ao anjo, dizendo-lhes: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel. E havendo-o comido, meu ventre ficou amargo. E ele me disse, importa que profetizes outra vez a muitos povos, e nações, e línguas, e reis. Ele disse a quem? A João. Importa que profetizes outra vez. Come e profetiza. Bondoso Pai, fala em nossos corações mais uma vez, através da sua bendita e santa palavra. Toma esse pouco de pó nas tuas mãos, fale conosco, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. O nosso assunto: ouçam as fitas. Foi o que o irmão Brana disse, né? Ouçam as fitas. Mas ele não disse só isto. Diga o que diz as fitas. Você pensa que é fácil falar sobre essas coisas? Eu estou usando aqui o tablet Agapão, da Voz de Deus. O irmão me ensinou como trabalhar com ele, fazer as notas, os sermões. E, apesar que são poucas mensagens traduzidas, mas é bom demais, né? Ouçam as fitas. E o profeta de Deus, ele disse na mensagem: Deus ocultando-se em simplicidade, então revelando-se na mesma. Ele disse: Deus não muda o seu programa. Ouça as fitas. Isso está desde o Antigo Testamento. Deus sempre mandou ouvir as fitas. Porque a televisão estava no Jardim do Éden. Você sabia que a televisão estava lá? A televisão, o rádio estava lá, o telefone, o celular estava no Jardim do Éden, tudo estava ali. O carro estava ali, o avião, a espaçonave também estava no Jardim do Éden, as fitas, o CD, tudo estava ali. Moisés escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E Moisés, quando ele chega ali no livro de Deuteronômio, segundo a lei, Moisés, ele chama Josué e os anciões de Israel, os príncipes, para que eles continuassem escutando a fita, que eles continuassem lendo para seus filhos, que ele escrevesse nas portas, escrevesse nas taubas, para que eles não esquecessem as palavras desta lei. Você lendo ali, você vai ver que o povo foi ensinado dia e noite. Não cesse de falar das palavras da profecia deste livro. E quando Jesus veio, eles estavam escutando as fitas. Vamos usar o termo fita. Eles estavam escutando as fitas quando Jesus veio. Jesus estava entre eles estavam escutando as fitas. Jesus foi no templo, eles estavam escutando as fitas. Só que eles ouviam as fitas e depois pregavam as fitas. Você sabia disso? Eles ouviam as fitas e depois eles pregavam as fitas. Eles ouviam a lei e depois eles diziam: tem alguém aqui que tem alguma coisa para falar? E lhe deram para Jesus o livro do profeta Isaías. E ele pegou a escritura onde dizia: o Espírito do Senhor está sobre mim. A escritura do dia. E ele começou com aquela escritura e ali curou muitos enfermos. Ele disse: o Espírito do Senhor está sobre ele. Ele pegou a sua escritura. Isaías 61. Então, no livro de Atos, capítulo 15,
versículo 21, você veja ali que todos os sábados, Atos 15, 21, todos os sábados eles se reuniam, porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue. E também, e cada sábado é lido nas sinagogas. Qual foi o problema do povo não ver o Messias? Eles estavam ouvindo. E quando ele veio, eles não perceberam. Mas eles não tinham só quem lia, mas quem pregava. Moisés era pregado. Você sabe que a coisa vai indo e se torna uma doutrina. E quando se torna uma doutrina, logo aquilo se torna uma denominação. E as pessoas, eles não saem daquele cercado ali. Porque recebemos uma carta, e a carta diz que nós temos que sentar e ouvir o profeta. Mas quem vai explicar o que o profeta está falando? Vamos dar um exemplo. Nós não cremos no retorno do irmão Branham para fazer mais alguma coisa aqui na terra. Não. O irmão Branham vem na primeira ressurreição, como vem todos os santos. Ele é um dos nossos irmãos também. Mas nós não cremos que ele vem para revelar trovões, novo nome, sétimo selo, visão da tenda. Isso tudo já foi revelado por ele. Nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Então, tudo já foi revelado. Agora, nós vamos sentar e vamos ouvir, se nós vamos ouvir o profeta. Agora, eu creio que vocês têm que ouvir o profeta em sua casa. Você tem que ler a mensagem em sua casa. Você tem que ler a Bíblia em sua casa. O irmão Branham diz que o cristão lê sua Bíblia todos os dias e ora. Agora, quando nós viemos à igreja, nós escutamos e viemos com muitas perguntas. Porque o povo que escutava o irmão Branham tiveram muitas perguntas. Muitas perguntas. Muitos cultos de perguntas e respostas. Nós temos perguntas. E quando o pregador vem pregar, ele responde às suas perguntas. Através da inspiração. Agora, se nós sentamos e o pregador senta, e você ouve 221 almas que estão em prisão hoje. Você sabe o que diz? E uma irmã veio e me contou um sonho, ou uma visão que teve, e disse: olha, eu vi quando você chegava aqui nessa igreja, e você foi secretamente atirado, lhe atiraram, e o irmão Branham morreu, e não atiraram nele. Aí temos que ter um ministério para explicar. Eu não vou explicar isso para vocês aqui, só estou lhe dando um exemplo. O irmão Branham vem e diz que depois da sua partida, Deus teria um outro homem, teria que ter o ministério para explicar isto. Apocalipse 10, do 1 ao 11, tem que ter um ministério para explicar. Mas o irmão Branham não já pregou, não já revelou, mas tem que ter um ministério para explicar. Nós tivemos a Bíblia, Mateus 28, 19, e nós lemos essa Bíblia de capa a capa muitas e muitas vezes. Os bispos das catedrais hoje ainda continuam batizando em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são com a mesma Bíblia que eu tenho. Onde os apóstolos batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo, mas tinha que ter alguém para trazer a restauração, que é Malaquias capítulo 4, é um restaurador. E Apocalipse 10 é um revelador.
Mas hoje é quase 60 anos depois da partida do profeta. E hoje nós estamos com as mesmas mensagens que ele pregou lá atrás. Nós temos elas em áudio, temos ela escrita, e precisamos de alguém que nos explique o que são os trovões. O que é a mensagem de uma só pessoa? E todos esses pontos. O que diz o apóstolo São Pedro? Como o nosso amado irmão Paulo nos escreveu, e há pontos difíceis de entender, que os ignorantes instáveis deturpam para a sua própria perdição. Então tem que ter um ministério para explicar esses pontos. Nós temos a mensagem de Cristo é revelado em sua própria palavra. Aqui nesse tablet não tem, mas no tablet no Busca de Goiânia tem, e os outros Busca também tem essa mensagem. O irmão Brana disse: você não deve deslocar a palavra, você não deve interpretar mal a palavra, você não deve aplicar mal a palavra. Quer dizer, ele não está dizendo que você não deve interpretar a palavra. Você não deve interpretar mal. Você não deve aplicar mal. Você não deve deslocar a palavra. Você tem que trazer ela como ela está escrita. Você tem que comer e profetizar, pregar. Você come e prega. Profetizar. Um profeta no Novo Testamento é um pregador. Mas, gente, é doutrina. As pessoas pisam por cima da mensagem. Quando diz que o ministério o que é o ministério quíntuplo? As pessoas que ouvem as fitas não sabem explicar o que é o ministério quíntuplo. Eles acham que você tem que apontar um apóstolo, tem que apontar um profeta. Ele disse apóstolos, ele disse profetas, plural. Ele não diz um profeta. Agora, vocês vão, como diz o profeta Isaías, a verdade anda pelas ruas e o que é reto não pode entrar. Ando atropelando e pisando a verdade. Ele diz profetas, evangelistas, pastores, não um pastor, não um profeta, não um apóstolo. Agora, nós que seguimos a mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11, nós sabemos o que é o ministério quíntuplo. Mas eu vou falar de uma maneira mais simples, para que você possa entender quando lhe vier a luz. Não diz profeta singular, profetas. Porque aí estão colocando um profeta. Irmão Brana disse que José ficaria no seu lugar. Quer dizer, não vai ter mais profetas. E a palavra, a Bíblia, a mensagem diz que é profetas. Profeta. Isso não está incluindo o irmão Brana, porque o irmão Brana já partiu. Se um apóstolo partir, ele não está mais incluído no quíntuplo. Aqui na terra para pregar, para ser enviado? Não, ele já partiu, já cumpriu o seu tempo aqui na terra. Profetas. As pessoas deveriam entender isto. Eu não vou discutir com você fora aqui do púlpito. E porque isso não é para discutir. Como o irmão Jonathan leu aqui, a Era de Sardes 46. Satanás é que é um grande sofista. E ninguém ganha dele em jogo de palavras. Ele tem sempre argumentos. Mas a Bíblia, a mensagem diz que é profetas. O irmão José é profeta, porque Deus disse para o profeta que ele teria um filho, e o seu nome seria José. E o irmão Brana disse que ele seria profeta. Você sabe que o irmão Brana disse que José seria profeta. E um profeta é um pregador.
o profeta é um pregador. E o irmão Branham disse, ele disse no idioma inglês, profeta é um pregador. E nós temos profetas. Agora, já se tornou doutrina. Você traz o tablet e nós vamos ouvir uma pregação do irmão Branham. Vamos ouvir Cristo, o mistério de Deus revelado. E nós vamos acompanhar aqui. Isso não é a mesma coisa quando Jesus veio que lia Moisés? Jesus foi para a beira do mar da Galileia pregar, não ler Moisés, pregar. O que Moisés tinha falado, o que Jeremias tinha falado, o que Ezequiel tinha falado. O que fazemos nós aqui? Pregamos o que o William Branham revelou. Nós pregamos o que ele revelou. O que ele revelou? 7 selos, 7 trovões. Nós estamos aqui trazendo a mensagem que nos dá a fé de rapto. Nós não estamos trazendo a mensagem aqui depois do milênio, antes do milênio, a mensagem que nos dá fé de rapto, o que nos interessa é ter a fé para subir, ter a fé para sair do sepulcro. Então eles liam quem? Moisés. O que fazem hoje? Ouve o irmão Branham. Não aparece ninguém para explicar. Vamos ler a Bíblia? Vamos ver o que diz a Bíblia? Atos capítulo 8, verso 29. Vocês podem anotar aí nas suas casas, no seu carro. Atos 8, 29. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e junta-te a esse carro. Oh, glória! Não, Filipe, ele já está lendo o profeta Isaías. Gente, nós estamos com uma missão para ajudar o povo que estão com o tablet na mão, que estão com as mensagens nas suas estantes. Nós estamos como Filipe evangelista. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E estava lendo um profeta? Não estava lendo o livro de Esté, nem o livro de Amós, estava lendo o livro de Esté, estava lendo a escritura do dia. Entende tu o que lês? E ele disse: como poderia entender se alguém me não ensinar? Todo ano ele vinha a Jerusalém e lia o profeta Isaías. Todo ano ele vinha a Jerusalém e lia Salmo 22. Todo ano ele vinha a Jerusalém e lia Gênesis 3 e 15. Por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esse te esmagará a cabeça e tu lhes ferirá o calcanhar. Entende os que lê? E ele estava lendo Deuteronômio 18. E o Senhor vosso Deus levantará um profeta semelhante a mim. Entendes tu o que lê? Está lendo Cura Divina 233, me parece. Entende tu o que lê? Espírito de Verdade 21, entendes tu o que lê? A Marca da Besta 78, entendes tu o que lê? Quem dizem ser estes 128, 129, entende tu os que lês, o que escuta? Ei, você entende? Está lendo Laodiceia 38, entendes o que estás lendo? Está ouvindo Laodiceia 38, entende o que estás ouvindo? Não, estou lendo... Estamos ouvindo os ungidos dos últimos dias, 262, mas entende os que estás ouvindo? Que estás lendo?
Estou ouvindo a carta do Dr. Lee, parágrafo 28. BRANHM, perfeito, perfeição. Entende tu que lês? Como eu vou entender se alguém não explica? E o Cordeiro deixou o trono, que para revelar os 7 selos ele tinha que deixar o trono da intercessão. E no ano 2000 vem um homem e explica, e diz: ele não está mais no trono, a era terminou. Ele subiu com um novo nome, ele não se chama mais Jesus, ele chama-se Brana. Por que você não entende? Porque você não tem quem te explica, tem quem te enrola, quem te confunde. E aí você ainda vai confundir os outros. Ele disse: como eu vou entender? Como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Sobe aqui. E era um mordomo. E era um grande homem. Ele sabia ler. Quem sabia ler naquele tempo? Você sabia que José sabia ler? Por isso foi para a casa de Potifar. Se tornou governador, ele sabia ler. Naquele tempo não precisava fazer uma faculdade, você tinha que saber ler aquele idioma. E tinha muitos eruditos, escribas, que sabiam ler e escrever vários idiomas. Eram grandes homens que tinham que estar nos palácios dos reis. E aquele eunuco vinha lendo. Filipe também sabia ler. Filipe já tinha lido aquela escritura. Filipe já tinha ouvido aquela escritura. Pedro já tinha explicado aquela escritura, ele sabia de quem se tratava. E ele subiu. E o lugar que estava lendo dizia: e foi levado como ovelha muda para o matador. E dali, Filipe vem. Eu creio que Filipe vem trazendo aquele eunuco desde Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônica. E ele vem vindo. E entra pelos profetas menores, pelos salmos, pelos profetas maiores. E chega no Novo Testamento, chega em João Batista. E disse: ele foi batizado por Jesus. Ele disse: Filipe, aquilo lá é água, não é miragem, né? Que impede de eu ser batizado como aqueles 3.000 foram batizados em Jerusalém? Se tu crê de todo o coração. Mas se ele continuasse lendo, ele não ia entender. Nós estávamos lendo os selos, lendo as eras, e ainda nem sabia que o Cordeiro tinha saído do trono, e que ele tinha subido e descido com um novo nome. Estavam lendo a mesma mensagem e não sabia que a mensagem era de uma só pessoa. Nós estávamos com uma confusão. Por quê? Curitiba dizia uma coisa, Goiânia dizia outra, Jeffersonville dizia outra. E todos nós que criam na ressurreição isolada ficava com Jeffersonville, porque Jeffersonville também espera o retorno do profeta para revelar mais aquelas coisas que eles não entendem. Mas Deus sempre trata através da humildade, da simplicidade. Ele já mostrou tudo isto. Os Estados Unidos nos mandou as mensagens traduzida, corrigida, mandou as eras, mandou os selos, mas nós já tínhamos. Eu não estou desdenhando e desfazendo ninguém, mas eu estou dizendo a verdade, nós já tínhamos. A Venezuela já tinha. O grande, saudoso Oscar Galdona distribuiu para toda a América Latina. Que trabalho maravilhoso faz a voz de Deus. Mas quando chegou a história de minha vida, nós já tínhamos. Quando chegou as eras, nós já tínhamos lido. Quando chegou o selo, nós já tínhamos lido. Quando chegou o casamento de divórcio, nós já tínhamos. E veio as mensagens da voz de Deus, traduzida, gramaticada, tremenda. Mas lemos elas e ainda continuamos com ele no trono
da intercessão. Mas quando você ouvir um CD, que o diabo diz hoje para não ouvir o que o pastor Osmar prega, o pastor Osmar só repete o que o William Branham revelou, meu irmão. Ele come e profetiza outra vez. É a mesma mensagem. Não é um alimento cru. Como a Bíblia aqui é um alimento cru. Todos têm na sua prateleira. É como arroz e feijão, tem em todos os mercados. A Bíblia está na Câmara dos Vereadores, está no gabinete do prefeito, está lá no gabinete do Papa, está lá no gabinete do presidente da República, mas é um alimento que está cru. Precisa um profissional para preparar essa comida. Nós tínhamos a mensagem, mas era um alimento cru, até que João vem, prepara, e disse: o último já entrou. Mas aonde isto? 97 do quarto selo. Porque se o último não entrasse, como disse Irineu, a coisa não era revelada. E você vai debater isto? Mas isso aí não está escrito. Mas tinha que ter alguém para pegar as pecinhas de quebra-cabeça. Sabe que é a peça de quebra-cabeça? O William Branham foi e deixou as peças. Tinha que ter alguém para saber montar. O irmão Branham prega isto. Tinha que ter alguém para saber montar. Ele disse: se você não souber fazer isto, você vai colocar a vaca pastando em cima da árvore. É o que está acontecendo hoje. Vocês estão colocando a vaca pastando em cima da árvore. Deus não muda seu programa. 169, Deus é simplicidade. É por isso que sabemos que nesse dia isso tem de ser simples. Está vendo? Agora, ele sempre trabalha em simplicidade. Mas Deus, no princípio, que podia ter feito o sol pregar o evangelho, ou os ventos pregarem o evangelho, ou um anjo pregar o evangelho, mas ele ordenou homens para esse propósito. Ele ordenou quem? Homens. Isso aqui para quê? Para eu ler. Isso aqui é para mim escutar. Isso aqui é para você ler. Compre um, para você escutar. Mas quando você vem à igreja, você quer se alimentar. Mas eu me alimento aqui. Meu irmão, você não é assim. Você leva o rancho para casa, tem que preparar primeiro. Tem que ter fogo. Tem que ter fogo. Tem que ter fogo. Tem que ter tempero. E tem que ter mãos profissionais. Tem que ter o quíntuplo. Esses cozinheiros profissionais para preparar. Tinha que ter Pedro para poder preparar a comida do dia de Pentecoste. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Tinha que ter Pedro, o cozinheiro. Ele veio juntando Mateus 28, 19, Lucas 24, 47, ele veio juntando São Marcos 16, 15 e 16. Chegou no dia de Pentecoste, ele se pode comer. Quando ele dá a João o livro, a comida está pronta para João. Quando João nos dá, ele dá pronto. Quando ele deu a João, ele já tinha comido. Mas ele não pôde profetizar outra vez. Não era trabalho dele. Ele tinha que dar a João. Olha, ele trabalha em simplicidade. Mas Deus, no princípio, que podia ter feito o sol pregar o evangelho, ou os ventos pregarem o evangelho, ou um anjo pregar o evangelho, mas ele ordenou homens para esse propósito. Ele nunca muda isso. Ele nunca ordenou denominações, ele nunca ordenou grupos de homens. Aí você diz que
que vai ter um grupo de homens, que teve um grupo de homens nos dias de Paulo, no dia de Irineu, de Martim, de Columba, de Lutero, de Wesley. Não houve grupo de homem. Tinha que ter um homem. E os demais dizer a mesma coisa que aquele homem estava dizendo. Ele nunca ordenou grupos de homens. Ele ordenou homens a pregarem o evangelho, não maquinários, dispositivos mecânicos, nem qualquer ser angelical. Foi o homem singular aqui. Ele fala homens, homens daqui, ele diz foi o homem. Mas o nosso homem que revelou, Deus já recolheu. Nós temos aqui sua voz somente. Nós temos que ouvir a voz. Quando você ouve a voz, você come pelo ouvido. João come o livrinho, é por aqui. E você profetiza outra vez. Então ouçam as fitas. E diga só o que diz a fita. O que são os trovões? São as revelações contidas nos 7 selos. Mas está na mensagem, Laodiceia 38. E a terceira puxada foi a abertura, a revelação dos 7 selos. Está na mensagem? Sim, os ungidos 262. Isso é a mensagem, meu irmão. Ouça a fita. Isso aqui nos leva. Isso passa tão rápido. (106) Deus e simplicidade. Se você está ouvindo isso nas fitas, ou de alguma outra forma, então fique exatamente com esse ensino da fita. Nós estamos fora do ensino da fita? Não, nós estamos com o ensino da fita. Agora, sentar, ouvir a fita, isso é doutrina sua. Isso não é o ensino da fita. Jesus disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ele mandou pregar. Ele mandou homens pregar. Ele não mandou máquinas pregar. Não mandou gravadores pregar. Não. Aquilo que eles escutaram de Jesus, eles iam anunciar aos outros. Paulo enviou Timóteo para pregar. Tinha suas cartas, suas doutrinas, mas ele era que pregava, mas ele tinha que pregar o mesmo que São Paulo tinha pregado. Irmão Brana disse aqui nessa mensagem, e se você está ouvindo isso nas fitas ou de alguma outra forma, então fique exatamente com esse ensino da fita. Não diga nada senão o que a fita diz. Não diga nada. Ouça as fitas e fica quieto. Não. Diga o que diz a fita. Estamos aqui fazendo. O que estamos fazendo aqui, meus irmãos? Dizendo o que diz a fita. Agora, teve que vir um para nos instruir, para mostrar a mensagem, a escritura desta hora, desse dia. Você não vai no rapto com outra escritura. Fora de Apocalipse 10, 8 a 11. Está vendo? Agora, por quê? Alguma dessas coisas nós vamos entender bastante quanto a isto agora. Qual o motivo dela ser mal entendida, está vendo? E não fale em dizer apenas o que a fita diz. Não diga nada mais. Está vendo? Por quê? Eu não digo isso de mim mesmo, é ele que o diz, veja, e tantas vezes, confusão, as pessoas se levantam e dizem, bem, fulano de tal disse que isso quer dizer tal e tal. Você não pode ir para o que fulano de tal está dizendo, ouça a fita. Você que tem celular,
baixa o Busca, que o saudoso pastor Joaquim deixou aí, Busca Mobile. Baixa ele, ali tem mais de 300 mensagens para você estudar. Compra esse da Voz de Deus, tem 169 mensagens traduzidas. Você pode ouvir a voz do irmão Brana aqui. Adquira um pendrive, pega uma caixinha daquela pequenininha, coloca, vai escutando. Mas você tem que ter alguém para te explicar, senão você vai ficar em uma confusão. Como depois da partida do irmão Brana, estava esperando que o irmão Brana ressuscitasse. Ficaram 3 meses com o corpo do irmão Brana. Quem ficou? Os Estados Unidos. Até que foram obrigados a sepultá-lo no mês de abril. Ficaram 3 meses. Não, vai ressuscitar em 3 dias, como Jesus. O ismo nasceu ali. Você pensa que parou? Não. A doutrina da ressurreição isolada veio da América, veio de Jeffersonville. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Essas pessoas vão ficar com esse tablet na mão, sentado, ouvindo a voz do irmão Brana, e o rapto vai se dar, eles vão ficar ali, igual o povo que estava ouvindo a Moisés, através daqueles sacerdotes. Jesus estava entre eles, e eles não viram. Pegaram em pedra para lhe atirar, crucificaram. Isso está se repetindo hoje, novamente, meus irmãos. Se a palavra de Deus é a mensagem, graças a Deus por aquela profecia para o Brasil, que nós temos ouvido a voz está na esposa. Hoje sabemos o que é Apocalipse 10, 1 a 7, o que é Apocalipse 10, 8 a 11. Nós sabemos quem é a esposa, quem é o esposo. Irmão Brana pregou, mas viram eles? Não viram. Deus não deixou eles verem. Deus cegou a igreja americana como cegou a Israel, para que a noiva, a esposa, ela pudesse entrar, ela pudesse reconhecer o seu marido, a palavra revelada. Porque a esposa, ela é a mensagem da hora. Perguntas e respostas sobre o selo, irmão Brana diz que a esposa é a mensagem da hora. A mensagem da hora só pode casar com a palavra revelada. Não é com uma palavra de conhecimento, de discernimento, não. É a palavra revelada. Então, ouça as fitas. Eu não digo para você não ouvir as fitas. Pastor Osmar não prega para você não ouvir as fitas do irmão Brana. Você tem que ouvir as fitas. Você tem que ler sua Bíblia. Isso é um dever. Você tem que ouvir o seu profeta. Mas você tem que ter alguém para te ensinar. Tem que ter alguém para te explicar. Senão você vai se confundir todo. Você vai se confundir. Eu vi pregadores confundidos quando Hillary Clinton era candidata a presidente dos Estados Unidos. E pregadores disseram, é agora que vai se cumprir. Aí quando veio Kamala Harris como vice, ninguém falou nada. Como vice de Joe Biden, ninguém disse nada. Eles já tinham dado fora lá atrás. Porque Kamala Harris era vice. E o irmão Brana disse uma vice-presidente e uma presidente e um presidente católico. Ele fala junto ali, nós teremos um outro presidente católico. Ficaram quietos. As denominações manifestaram depois. Olha, Deus, o profeta William Brana, a América dizia, o homem de Deus. Eles tiveram que destravar, o mundo teve que destravar a língua. E dizia homem de Deus, eles tiveram que dizer profeta.
aqueles vira vice-presidente ali. É só um passo para chegar a presidente. Mas tinha que ter alguém para explicar. Tem que ter alguém que vocês têm que estar atento a ele. Você pergunta alguma coisa para alguns pregadores hoje, eles têm a resposta para tudo. Gente, nós temos que ter a resposta, a mensagem que nós estamos ouvindo. É dentro daquilo que nós já aprendemos. Aquilo que nós não aprendemos ainda, deixamos quieto. Temos que deixar quieto. Deus te abençoe. Vamos ficar de pé. Você está vendo aqui a peça de quebra-cabeça? Eu nunca consegui juntar as cores daquele cubo mágico, né, que chama. Eu já comprei um, aí fiquei com ele assim, né? Aqui tinha as cores amarelas, as cores vermelhas, pretas, e ele tem 1, 4, parece que é 6 lados, né? E eu ficava com ele, aí eu fui virando ele, depois eu não consegui mais botar as cores no lugar. A mensagem é desse jeito. As pessoas pegaram, em vez de deixar do jeito que estava a mensagem, começaram a mexer, dizer que o irmão Brando ia retornar. Aí o outro mexeu dizendo que, o irmão Brando diz que Jesus é um e Deus é outro. Aí depois ele não conseguiu botar mais aquelas cores no lugar. Aí tiveram o concílio de pastores, os bispos de regiões, fizeram uma Babilônia. Aí de repente aparece um e diz, me dá esse cubo aí. Aí ele começa a juntar e diz, aqui é o amarelo, aqui é o vermelho. O Cordeiro saiu do trono, a intercessão terminou. As minhas convicções, ele subiu com um novo nome, desceu com um novo nome. A mensagem é de uma só pessoa. Todo o inferno está contra esse ensinamento. Isso é a mensagem. Olha, como é que você montou? Olha, ele montou isto. E eles pegaram as fitas, foram escutando. Disse, olha, mas tem coisa aqui tremenda. Vamos pregar para o povo, mas não vamos dizer de onde veio. Vamos ver como é que monta aqui, porque o nosso está tudo atrapalhado. Aí não consegue, a gente montou quase tudo aqui, mas esse preto ficou no meio de amarelo, e não tem como tirar ele. Porque agora ele veio agora com um negócio que a mensagem é de uma só pessoa. E na verdade foi ele mesmo que trouxe. O William Souto tentou, mas embaralhou tudo. Thomas tentou, mas também atrapalhou tudo, acabou morrendo. O Souto também, dizendo que ia a Israel, que ele era as duas testemunhas, acabou morrendo. Deixou muita gente decepcionada. Thomas disse que ele era o 7º anjo, que quando Jesus viesse, que ele trazia o irmão Brana como um anjo forte, ele estaria na terra, ele acabou morrendo também. Aquele outro na África, que eu não lembro o nome, também terminou morrendo. Aquele já chegou no final, já disse, olha, Deus é eu mesmo. E muita gente foram atrás, generais do exército, pessoas grandes do governo. Ele tinha um canal de televisão. Agora veja só, aí de repente no Brasil surge um homem mostrando que o Cordeiro tinha saído do trono através de uma fitinha. Não, isso aí é falso. Eles disseram, isso aí é falso. Mas depois foram examinar e disseram, mas sabe uma coisa? É o que ele está dizendo, está na mensagem. A África disse, olha, ele só lê a mensagem. Eu escutei um grande pastor da África, pastor Aniceto Fuma. Ele morreu. Envenenaram ele. Acho que gente da sua própria igreja que não gostavam dele, envenenaram ele, ele acabou morrendo. Gastou milhares de dólares nos Estados Unidos, mas não conseguiu. Um grande pregador. Ele dizia, no Brasil tem só um homem que prega com a mensagem aberta, mostrando. Esse é o pastor Osmar Rodrigues Costa. Ele perguntou, ele vai vir nesse encontro? Você sabe? Eu disse, não, aqui, eles não recebem ele aqui. Mas ele diz o que diz a fita. E eu aqui estou dizendo o que diz a fita.
Eu não discuto o que diz a fita, eu digo o que diz a fita. Você não discute o que diz a fita, você não contente, você apenas diz. E sejam amorosos, disse o profeta. Sejam amorosos. Ame uns aos outros, fale bem uns dos outros. Procure esquecer as coisas ruins que a pessoa fez, né? Porque Deus trouxe ele desse jeito, com todas essas falhas. Deus trouxe ele para dentro. Ele esforça eles a entrar, né? E nós estamos aqui pela sua misericórdia. Bondoso Deus, Pai Celestial, eu te dou graça pelas fitas, pela mensagem, pelo profeta. Te dou graça por Apocalipse 10, 8 a 11, por João. Ó Deus, a gente tenta explicar, mas não é explicado, é uma revelação. Não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está no céu. É o Senhor que revela. Muito obrigado por esta hora. Abençoa teus filhos e filhas, dê a graça e a bênção a cada um, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.